Olá pessoal, tudo bem? Meu nome é Juliana Kuspic, eu sou engenheira de segurança do trabalho e hoje a gente vai começar nossa última aula do nosso curso complementar de NR10, Segurança em Instalações e Serviços com Eletricidade. Durante o nosso curso, a gente aprendeu diversas coisas, a gente falou muitas vezes a mesma coisa, mas a gente fala basicamente sobre a segurança no trabalho em eletricidade, visando compreender o porquê que a gente faz as coisas. Basicamente é isso. Quando a gente compreende o porquê que um equipamento de proteção individual ele é importante, faz sentido a gente usar aquele equipamento. Então a gente começa a compreender algumas obrigatoriedades que a nossa norma regulamentadora tem em questão de procedimento de trabalho, de liberação de instalação, de análise de risco, para que a gente tenha uma atividade segura e a gente e faça sentido pra gente o porquê que tem esses passos. Por que muitas vezes eu não posso só chegar e ir lá fazer minha atividade? Por que eu tenho que ter uma liberação? Por que eu tenho que colocar uma sinalização? Por que eu preciso isolar? Então a gente compreende o porquê que isso existe dentro da nossa atividade, que basicamente é a segurança do nosso trabalho. Se é a segurança do nosso trabalho, é a segurança da nossa vida, que a gente não sofra um acidente, que muitas vezes pode ser fatal. E hoje a gente vai falar um pouco sobre responsabilidades, que a gente já falou em alguns momentos do nosso curso também. Então, lembrando que muitas vezes a gente repete um conteúdo, mas é porque ele tem, sim, uma importância para ser falado novamente. Então, lá no nosso material de texto, a gente tem nossa aula de responsabilidades e a gente fala sobre 4 pilares. Então, a gente vai falar sobre a empresa, sobre o profissional, sobre a gestão de segurança e sobre os órgãos reguladores. Então, basicamente, a gente precisa compreender que a empresa que nos contratou para trabalhar, ela precisa obrigatoriamente nos fornecer treinamentos. Então, a gente está fazendo esse treinamento aqui porque a empresa falou para a gente fazer. Mas antes disso, existe uma norma regulamentadora que fala que esse curso precisa ser feito obrigatoriamente. Então, a empresa ela também vai realizar atividades e tarefas porque cabem obrigatórias a ela. Então, cabe à empresa nos fornecer um equipamento de proteção individual, um equipamento de proteção coletiva, fornecer um sistema de proteção coletiva. Cabe à empresa saber que esses EPIs são adequados, então, fez um laudo. Então, por trás de toda a parte, que até a gente chegar aqui, por trás disso tudo, existe um laudo de insalubridade que foi feito, existe uma análise de risco que foi feita, e dentro disso tudo a gente vai observar quais são os equipamentos de proteção, a gente vai observar qual é o grau de risco que a gente tem. Então, o profissional de segurança do trabalho fez isso, entregou isso para a empresa vai adquirir um equipamento de proteção, porque, obrigatoriamente, ela precisa garantir a segurança do profissional. Em paralelo a isso, cabe a nós, profissionais, utilizar o equipamento de proteção que nos foi concedido. Cabe a gente a realizar o treinamento que foi pedido para que a gente realize. Todo treinamento existe um porquê a gente fazer esse treinamento. Não é só... Porque, às vezes, a gente sabe que um treinamento é meio maçante, a gente fica ali ouvindo aquele professor, ficou ali me ouvindo, 19 aulas ouvindo a Juliana, falando as mesmas coisas, mas tem um porquê. A gente sempre vai ganhar vai ouvir uma coisa que a gente nunca ouviu de uma forma diferente. Então, muitas vezes, a gente tem que fazer um treinamento específico em eletricidade. A gente vai fazer um treinamento de trabalho em altura, um treinamento de primeiros socorros que eu falei pra vocês. Isso tudo é pra nós. É o nosso conhecimento. Nosso conhecimento ninguém nos tira. Então, se amanhã eu não trabalhar mais na empresa que eu tô hoje, o meu conhecimento eu estou levando. Então, é importante que a gente absorva o conhecimento da melhor forma possível. Não só porque é obrigatório fazer esse treinamento, ter esse certificado, Então, a gente tem que compreender o porquê que a gente faz essas coisas. Dentro da parte de responsabilidades do profissional, é muito importante a gente compreender também que a gente precisa, por exemplo, se eu observei uma condição insegura, eu falei em algumas aulas para vocês, muitas vezes a gente vai ver que tem uma condição insegura que não estava dentro do planejado, dentro da nossa análise de risco e aconteceu.
Às vezes, muitas vezes a gente precisa pensar de forma rápida como solucionar aquele problema e muitas vezes não tem como solucionar. A gente precisa impedir que a tarefa seja continuada. Então, eu preciso, né, ter a responsabilidade de informar a empresa ou informar o meu superior, enfim, que aquilo aconteceu. Porque numa nova análise de risco, talvez aquilo comece a fazer parte da análise de risco. Então, essa é uma responsabilidade nossa. Quando a gente fala de responsabilidade de órgãos reguladores, por exemplo, a gente vai falar muitas vezes de normas regulamentadoras, de uma norma da BNT ou né, da nossa própria NR10. A gente vai falar sobre o Ministério do Trabalho. Então, eu mostrei para vocês na aula de EPI sobre o certificado de aprovação do equipamento. Que mostrei para vocês um site que a gente consegue ver qual é o equipamento que a gente tem, para que ele serve, qual é o material que ele é feito, qual é a atenção que ele consegue proteger. Quem é que faz toda essa parte de regulamentação de equipamento? Tem o envolvimento do Ministério do Trabalho, tem empresas que vão estar fazendo todos os testes que são precisos. Então, a empresa que faz o teste, por exemplo, tem que estar regulamentada. Então, existem muitos pilares e responsabilidades diferentes que, quando a gente junta tudo, a gente vai ter a nossa atividade segura. Então, não é simplesmente eu pegar o EPI e usar. Para que aquele EPI seja usado de forma segura, a gente teve uma análise de qual EPI que a gente ia usar. A empresa comprou um equipamento aprovado, certificado, que foi validado, que teve uma aprovação do Ministério do Trabalho. Então, existe uma série de pessoas envolvidas dentro dessa atividade até a gente fazer ela na prática. Mas, obviamente, quem é que está sofrendo, quem é que tem o maior risco de um acidente? Nós, trabalhadores, que estamos lá na linha de frente daquela atividade. Então, a gente precisa ter uma visão com segurança muito grande, porque é naquele momento que o acidente pode acontecer, certo? Então, é muito importante que a gente compreenda essas questões de responsabilidade, compreenda a questão de ciência que a gente tem que ter. Então, eu estou ciente que o risco pode acontecer, eu li o procedimento de trabalho, eu li a liberação, eu fiz o passo a passo, fiz o curso de NR10, o básico, o complementar, estou apto para fazer minha atividade. Ainda assim, todos os dias, atenção plena, comunicação com a tua equipe. Então, são coisas que vão somando para o nosso trabalho ser mais eficiente, para o nosso trabalho ser mais seguro, certo? Então, novamente, eu vou mostrar aqui para vocês. Então, esse foi o nosso material de texto, nossa última página. Então, lembrando que a gente tem esse material aqui, que a gente viu todas as nossas aulas. Leiam esse material, certo? Aproveitem esse conteúdo de texto para complementar o nosso material de vídeo. Agora não tem próxima aula, né? Essa é a nossa última aula, mas vocês vão ter uma prova agora para realizar. Então, fizeram todas as aulas até agora. Tem uma provinha que são 10 questões. Cada questão tem uma alternativa correta. E a gente precisa fazer essa prova e ter a aprovação nessa provinha para a gente poder tirar nosso certificado. Então, lembrando que o nosso certificado, ele tem validade junto com o CREA, então a gente assina a responsabilidade junto com o CREA. Esse curso ele foi elaborado por mim e por um engenheiro eletricista. Então, lembrando que nosso foco aqui não é compreender a eletricidade, compreender o trabalho com a eletricidade, mas a segurança dentro desse trabalho. Ainda assim, a gente precisa de uma pessoa que é profissional na área elétrica e uma pessoa que é profissional na área de segurança do trabalho para, né, realizar esse material e eu poder ministrar essas aulas para vocês com base nesse material de texto que a gente fez para vocês, certo? Então, novamente, e por fim, é a última vez que vocês vão me ouvir dizendo isso, usem o espaço de comentários, aproveitem esse espaço, contem uma história, né, contem o que vocês acharam do curso, contem uma história sobre a eletricidade na vivência de vocês. Se ficou com alguma dúvida, também deixa ali pra gente poder responder e poder estar sempre melhorando o nosso curso para vocês, certo? Espero que tenham gostado. Aproveitem outros cursos dentro da nossa plataforma. A gente tem o curso de NR35, que muitas vezes a gente precisa fazer junto com o curso de NR10, porque a gente faz trabalho em altura quando a gente faz um trabalho com eletricidade, muito comumente. Façam um curso de primeiros socorros, aproveitem outras fontes de conhecimento que a gente tem na nossa plataforma disponível para vocês, certo? Obrigada, gente. Até a próxima.